Nós convidamos agora para deixar aqui a sua mensagem nessa cerimônia o paraninfo da terceira série do ensino médio, professor Douglas Ramonato. Boa noite. Boa noite aos coordenadores, aos professores e principalmente a vocês que estão nos assistindo da casa de vocês, os alunos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, uma honra. E eu gostaria de começar a minha fala dizendo que a gente nunca sabe o impacto que podemos fazer na vida de alguém. Um simples gesto, um conselho de alguém que você admira pode mudar o rumo de uma vida inteira. Quando eu era adolescente, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, um professor me disse algo que mudou totalmente a minha vida. Mudou totalmente o rumo da minha vida. Um professor, uma conversa, foi o suficiente para eu perceber uma vocação, a minha vocação. Acredito que todos vocês, todos nós, temos a história de um professor que marcou a nossa vida, que nos ensinou algo que a gente jamais vai esquecer. Eu não sei o quanto eu marquei a vida de cada um de vocês, meus alunos do terceiro ano. Não sei o quanto as minhas aulas, não sei o quanto das minhas palavras vocês vão levar para a vida de vocês. Mas eu sei o quanto vocês marcaram a minha vida. Eu sei o quanto eu aprendi e o quanto eu aprendo com vocês. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre o quanto eu aprendi com os meus alunos. Um dos maiores filósofos da nossa época, da nossa atualidade, chamado Emmanuel Levinas, em sua obra, ele diz que a verdadeira ética surge do encontro profundo e autêntico entre as pessoas. E que são esses encontros tão raros nos nossos dias que nos fazem verdadeiramente humanos. Ou seja, o que nos faz humanos é justamente essa capacidade de perceber que toda pessoa que você encontra na sua vida, no seu caminhar, carrega dentro de si toda uma história. Carrega uma vida de sonhos, de medos, de tragédias, de vitórias e de derrotas. Hoje, eu quero falar justamente sobre isso. Sobre o poder de transformação de um encontro. Quando esse encontro é humano, sincero e verdadeiro. Esses encontros que nós tivemos desde o segundo ano do ensino médio. Quando vocês, meus alunos, ainda estavam no deserto do ensino médio. Lembram? Esses encontros me ensinaram tanto. Me ensinaram. Quem está fora da sala de aula pode pensar que nós, como professores, entramos na sala de aula. Nosso papel como professores é ensinar e o papel do aluno é aprender. Mas não é assim que acontece. Quantas vezes meus alunos me ensinaram? O quanto eu aprendi com vocês? Quantas vezes, depois de uma semana inteira, tendo aula pela manhã, plantões à tarde, cursos à noite, esses alunos chegam em casa e eles vão estudar. Quantas vezes esses alunos, depois de uma semana inteira assim, chegam no sábado e têm que enfrentar, não é? Prova no sábado, simulado no sábado, simulado comentado. Tudo isso eu percebo. Eu falo para meus alunos o quanto eu admiro eles. E quando chega no terceiro ano, isso tudo, porque eu estou falando de tudo que acontece durante o ensino médio, tudo isso no terceiro ano piora. Né? A vida de adolescente, e agora eu falo para os pais que estão me ouvindo, a vida de adolescente, de estudante adolescente, não é tão fácil como alguns de vocês pensam. Né?
Pelo menos não os adolescentes estudantes matriculados no Max, né? Eu sei que no terceiro ano, muitos de vocês estudam 10, 12 horas por dia, inclusive no final de semana, e com a pandemia, nada disso melhorou. Pelo contrário. Digo isso porque, geralmente, os adolescentes são mal vistos, não é? Como eu sempre falo para eles em sala de aula, adolescência é a fase da vida onde te cobram a responsabilidade de um adulto, mas te tratam ainda como criança. É uma fase muito difícil, mal compreendida e, por que não falar, negligenciada. Os aborrecentes, muitas vezes, a gente diz. Como se nós, adultos, fôssemos muito melhores que eles. Como se nós soubéssemos das coisas. Pois eu digo para vocês, não sabemos. Assim como vocês, meus alunos, nós também estamos aprendendo. Como diz o poeta Belchior, vocês sabem o quanto eu gosto do Belchior, nós, adultos, ainda somos estudantes da vida que nós queremos dar. Ou, como eu sempre falo em sala de aula, não se enganem, nós adultos somos crianças crescidas. Não muito mais que isso. Já falei para vocês em sala de aula, já falei para meus alunos o quanto eu admiro eles. E digo hoje o quanto eu aprendi com eles. Aprendi com alguns que dá para ter determinação, foco e responsabilidade em plena adolescência. Em plena fase tão conturbada da nossa vida. Outros eu aprendi superação, aprendi muitas coisas com meus alunos. Mas tem uma coisa que eu aprendi e reaprendo todos os anos com vocês, meus alunos. É sobre o poder dos nossos sonhos. Entendam, eu também já fui um adolescente, cheio de propósitos, paixões, sonhos. Quando a gente fica adulto, toda paixão, ânimo e todos os sonhos, tudo isso é facilmente substituído por boletos para pagar e metas mensais para se cumprir. Por isso, nós adultos acabamos ficando mais cínicos, mais burocráticos e menos apaixonados. Com o passar dos anos, vamos trocando o olhar de curiosidade e espanto dos jovens por certezas confortáveis e quase sempre limitadoras. Mas dar aula para esses jovens que estão no terceiro ano do ensino médio, estar com vocês e ser contagiado anualmente pelos sonhos e pelas conquistas de vocês. Vocês não fazem ideia, e os meus colegas professores vão concordar comigo, o quanto vocês nos ajudam a melhorar nossas aulas. O quanto o olhar de curiosidade, o questionamento de vocês refaz as nossas aulas. Aulas que teriam perdido o brilho para nós mesmos, mas que vocês refazem o brilho acontecer. Esse encantamento vem dos alunos. O melhor incentivo é chegar no final da aula e ouvir de vocês: professor, essa aula explodiu a minha cabeça, professor. Não é? Essa aula é muito legal. O que eu quero dizer é que as melhores aulas são feitas pelos alunos, com os alunos. E, novamente, eu estou falando do que aqui? Eu estou falando do assunto principal da minha fala como paraninfo, que é o poder do encontro. A troca de olhares, o sorriso, o olhar de empolgação de um e a de sono do outro, nos desafiando. É isso que faz a nossa aula acontecer. E a pandemia, na pandemia, a gente ficou sem tudo isso. Às vezes parecia que não iríamos conseguir, não é? Isso porque a pandemia, acima de tudo, nos lembrou o quanto nós somos frágeis sozinhos. Na pandemia, a pandemia que nos mostrou a fragilidade do nosso sistema de saúde, a fragilidade do nosso sistema político, a fragilidade do nosso sistema econômico e, acima de tudo, a fragilidade de nós enquanto humanos imortais. Mas, assim como Sísifo, nós continuamos com a nossa pedra,
carregando a nossa pedra. Às vezes sem saber muito bem o porquê, mas nós continuamos, com a certeza de que isso iria passar. Com a certeza de que vai passar. E que assim como o nosso Pantanal, o nosso Cerrado Mato-Grossense, depois de um ano de tantas queimadas trágicas, já está aí, ficando verde, florindo novamente, nós também iremos voltar a florir, iremos voltar à nossa vida de encontros e abraços. Eu tenho certeza disso. Para vocês, turma de formatura, terceiro ano de 2020, o surto de Covid-19, a pandemia, significou também o cancelamento da tão esperada cerimônia de formatura como nós a conhecemos. Mas eu gostaria de lembrá-los que a formatura é muito mais do que andar pelo palco e receber um diploma. A formatura é o marco de um início da próxima fase da vida de vocês. Algo que vale a pena ser celebrado, mesmo nesses tempos tão difíceis. Se eu aqui como paraninfo, meu principal papel talvez é dar um conselho para vocês. E se eu fosse dar um conselho, depois de falar do quanto eu aprendo com vocês, do quanto vocês me ensinam, se eu fosse dar um conselho para vocês, meus queridos formandos, eu diria: não deixe que o jovem sonhador dentro de você seja substituído por um adulto cínico. Precisamos urgentemente de adultos sonhadores. O mundo já está farto de gente burocrática. E como diz um filósofo por aí, não importa o que a vida fez com você, importa o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Essa escolha é totalmente sua. E a responsabilidade dela também. Meu conselho é: busquem viver uma vida realmente autêntica. E acima de tudo, nunca duvide do impacto que você pode ter na vida dos outros e no mundo. Pois há dois tipos de pessoas que vão dizer que vocês não podem fazer a diferença nesse mundo. As que têm medo de tentar e as que têm medo que vocês consigam. Boa noite. Obrigado.